Olá, pessoal. Hoje vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta bastante interessante, que é o SketchUp. A minha versão aqui é o 2018, mas caso você tenha uma versão mais atual ou mais antiga, você vai conseguir fazer os mesmos desenhos. Nós temos esses desenhos aqui, depois eu vou ter um desenho bônus aqui, que é bem interessante, que a gente ainda vai trabalhar com ele bem detalhado nos próximos vídeos, tá? Mas assista até o final, que vocês vão entender como criar esses desenhos aqui em 3D de uma forma bem rápida, utilizando a ferramenta puxar e empurrar, tá? Então a gente vai entender como funciona a estrutura em 3D, vamos entender como modelar esses desenhos aqui bem simples, mas o importante é que você entenda como funciona a ferramenta, ok? Então vamos colocar em prática? Para isso eu vou gerar um arquivo novo em branco. Ele pergunta se eu quero salvar essas alterações. Não quero salvar essas informações. Aqui já vem um modelo humano, né? Que na verdade ele tem a altura de uma pessoa comum. Eu não preciso dessa estrutura, então eu vou apagar usando a ferramenta borracha aqui. Não vou dar tanta ênfase nas demais ferramentas, mas sim na ferramenta puxar e empurrar, que é ela que a gente vai trabalhar hoje. Então, volta aqui para a ferramenta de seleção. E vou visualizar aqui em cima na parte superior. E aqui na visualização, vou pegar aqui do alto, né? Que é a parte de teto. Então eu tenho uma visão de cima, né? Para isso, ó, vou usar aqui a mãozinha aqui, ó, para você conseguir movimentar a sua área de trabalho, ter uma melhor posição, mais adequada. E nesse caso aqui, ó, vou usar essa ferramenta aqui e vou desenhar meu primeiro objeto, que é um retângulo. E vou desenhar um retângulo aqui de uma forma simples, ó. Clico, seguro e arrasto. E tem um formato aí, ó. Se eu quiser ele nesse ângulo aqui, ó, quadrado, né? Então ele vai ficar assim. Vou visualizar aqui, ó, nessas casinhas, que é essa informação, meio de ângulo assim, lateral, meio inclinada. Então eu posso trabalhar já com a ferramenta. E é interessante aqui, ó, que você pode clicar na ferramenta e quando você passa o mouse levemente em cima, ele fica, ó, todo pontilhado, ó. Significa que você pode puxar ele para cima. E aí você para na altura que você pretende trabalhar. Caso você precise, você pode rotacionar. Nesse caso, ó, posso clicar na mãozinha, ó, baixar ele um pouco mais. E aí você trabalha com a altura que você precise, né? Então, temos o nosso primeiro desenho. Volta aqui na parte superior novamente. E vou usar a mãozinha aqui, ó. Vou afastar usando o zoom aqui, ó. E aí a gente vai fazer o segundo desenho. Retângulo. Utilizar aqui o retângulo. No caso agora é o círculo, né? Clico, seguro e puxo. Bem simples o processo, ó. Posso deixar ele maior. Visualizando aqui na casinha, ó. Vou mudar aqui a ferramenta, nesse caso aqui eu puxo pull mesmo, ou ferramenta de puxar e empurrar. E detalhe, ó, aqui eu posso deixar ele com a mesma altura, ó. Passa o mouse levemente em cima e clica aqui, ó. Quando você clicar, ele fica com a mesma altura do objeto anterior, ó. Posso rotacionar ele um pouco, ó, para ter uma ideia de altura. Mesma altura, ó, fica certinho. Entra um ponto interessante aqui, ó, visualizando na parte superior, todos os desenhos podem ficar com a mesma altura, tá? Então, nesse caso aqui, é interessante você usar essa ferramenta aí, essa marcação. Ó, vou desenhar um pouquinho mais para cima. Para a gente fazer esse desenho com um ângulo parecido com uma casa, então eu posso usar um retângulo comum. Então, eu posso usar o push-pull também, ó, mesma altura. E aí entra um ponto importante, ó, vou dar um pouco mais de zoom, e aqui eu vou tentar encontrar, usando a ferramenta linha, vou tentar encontrar aqui o centro desse objeto. Então para isso, ó, quando eu passar o mouse levemente em cima, você vai perceber que ele tem um ponto, né, ponto mediano. Aí clicando nele, ó, você vai perceber que ele, ó, aí você pode clicar, segurar e arrastar. E aí você clica e fecha. Dessa forma, ó, você consegue rotacionar ele, ó, usando o órbita, né? E aí você pode apagar essa opção aqui no meio, usando a borracha, simplesmente a borracha. Clica, segura e puxa. Ó, você pode usar aquela mesma estrutura, ó, para ele ficar com a mesma largura aqui. Se por acaso ele ficar vazado, ó, que é o que aconteceu com o meu, você pode vir aqui e desenhar novamente aqui, ó, ferramenta linha. Aí você usa o mesmo ponto, ó, e ele fecha. Aí quando você apagar, ele vai ficar fechado por completo. Então, aqui é só uma forma de você fazer um desenho, tipo uma casa. Uma casa não seria feita dessa forma, mas aí é para você ter mais ou menos uma ideia de como usar a ferramenta, né?
Para isso, ó, vamos voltar aqui na parte superior novamente, clicando aqui na mãozinha, para conseguir movimentar. Então, de certa forma, você pode continuar no espaço por completo aqui. Nesse caso, agora a gente vai desenhar um retângulo, mais uma vez, mais parecido aqui com um quadrado, né? Para a gente fazer aquele desenho da cadeira. E aqui eu vou rotacionar ele, ó, clicando nessa opção. E posso puxar ele, no caso aqui, ó, para cima. Volto na seta. E aqui eu posso dar um zoom. E aqui eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Aqui você não precisa se preocupar com a largura e a altura, porque depois a gente pode definir essas informações, né? Então, ó, você pode clicar aqui, ó, pega o ponto mediano aqui, que é o meio. Então, é isso. E olha que interessante, ó, você pode também usar ele para cortar a parte específica, né? Ó, tá vendo que a parte pontilhada, ó, até o final. Mesma coisa aqui embaixo, ó, de uma forma bem rápida. Ah, deixa eu dar uma olhada para ver como ficou. Aí você vê, ó, que ele furou até o final. E interessante aqui, ó, você pode usar essas áreas aqui, ó, deixar um pouco mais fino. Aqui, ó, por exemplo, você pode afastar um pouco mais a parte de cima, né? Essa área que está sendo trabalhada. E assim por diante, você vai trabalhando, ó, deixando o seu desenho mais leve, né? Uma forma mais leve. Deixa eu só desfazer essa opção que eu tinha clicado. Então, um pouquinho mais baixo aqui, para não ficar tão fino, né? E aqui, ó, você pode até empurrar ele um pouquinho, ó. Ele vai com o desenho por completo. E aí você pode trabalhar, deixando isso um pouco mais lapidado, um pouquinho mais bonitinho. Nesse caso aqui, ó, eu vou puxar essa parte aqui que é o encosto, ó, para a gente conseguir fazer um desenho mais arredondado, um pouquinho mais leve. E para isso, eu vou usar essa ferramenta aqui que é o arco, ó. Vou marcar aqui o ponto central, ó, ele tá para baixo, a gente vai clicar, segurar, ó. E aí você pega o meio aqui, ó. Então ele vai ficar nessa parte. Você pode usar a mesma ferramenta e empurrar. Dessa forma, ó, você já vai ter um desenho um pouco mais acabado, ó, um pouco mais bonitinho. Isso você pode trabalhar com cores, você pode fazer mais detalhes aqui no seu desenho, né? Então, dependendo do que você precise aí, você pode estar dando um nível melhor de detalhes, de acabamento aí para o seu próprio desenho, ó. Como por exemplo, você pode fazer mais detalhes aqui, ó, mais detalhes na parte central do próprio desenho. Então, aí depende muito. Aqui é importante que vocês consigam entender que, na verdade, o seu desenho aí, você consegue construir ele de uma forma mais rápida utilizando essa ferramenta, que é o puxar e empurrar aqui no SketchUp. Bom, pessoal, na verdade essa foi a dica de hoje, tá? A gente trabalhou aqui com a ferramenta puxar e empurrar, mais algumas ferramentas, mas o ponto principal é esse, tá? Que você consegue modelar alguns objetos de uma forma rápida, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.